Neste momento, 12:01 aqui em Balneário Camboriú, nos estúdios da TVC Panorama no Cristo Luz. O Cristo que, aliás, inclusive está passando por uma repaginação para aguardar os milhares e milhares de turistas que devem vir nesta temporada 2024-2025. De fato, esperamos muitas pessoas chegando a Balneário Camboriú, dos seus destinos, das suas cidades, dos seus estados e também com viagens internacionais que foram programadas para cá, para Balneário Camboriú, porque essa terra, de fato, é muito bonita. Hoje, quinta-feira, dia 24 de outubro, é o Dia Internacional do Bucho, a popular dobradinha, e também o Dia das Nações Unidas. Vamos conhecer agora as notícias, e não só as notícias, mas as manchetes de hoje do TVC News. Leonel Pavan é recebido pelo vice-presidente Geraldo Alckmin em Brasília. Vereadores da CPI entregarão relatório pedindo a continuidade na investigação. Deputado Carlos Humberto fala sobre a Via Mar, o contorno do litoral norte para desafogar a BR-101. Acidente aéreo deixa 5 mortos. Essas e outras informações você confere a partir de agora no TVC News. Nós já estamos no ar para trazer as principais informações do dia para você que sempre acompanha. Vinha acompanhando muito mais, inclusive com a presença da prefeita eleita, Juliana Pavan, apresentado por Fábio Ismânia. O programa realmente tem trazido muitas emoções nesses dias. Não dá para perder, sempre nesse horário das 11h15 aqui na TVC. Aliás, você pode baixar o nosso aplicativo, você pode acessar o nosso site e pode também nos acompanhar pelo Instagram da TVC, @TVC Panorama. Pode me seguir também, @SaulCarvalho_. O vereador André Meirinho está conosco aqui na abertura do TVC News para falar sobre uma reunião da CPI do saneamento básico que está acontecendo em Balneário Camboriú. Essa reunião vai acontecer hoje às 14 horas. O relator responsável pela relatoria desse caso da CPI do saneamento básico é o vereador Gelson Rodrigues. Ele deve apresentar o relatório logo mais às 2 horas da tarde para que os outros membros da comissão possam fazer a votação, aprovando ou não aprovando o que diz o relatório do Gelson Rodrigues, o vereador. Boa tarde, é um prazer receber o senhor, vereador André Meirinho. Boa tarde, Saul, boa tarde a todos que nos acompanham. É sempre um prazer poder estar conversando com a população e falando de temas importantes e que mexem com a vida de todos, porque saneamento impacta a questão ambiental, a saúde pública, a economia, a reputação de Balneário Camboriú, e a má gestão dos últimos anos vem prejudicando muito a nossa cidade. E por isso, esse relatório já apresentado na semana passada pelo vereador Gelson entristece e causa indignação na comunidade. E por isso que estamos pedindo para a comunidade estar hoje na Câmara de Vereadores às 14 horas. Então, por que é tão necessário a presença do público, das pessoas, nessa sessão específica? Olha, porque, infelizmente, os membros da CPI são 3 membros que são da base do governo, que estão lá procurando defender o governo, e eu e o vereador Lucas estamos procurando fazer a nossa parte, dar transparência e para que o povo saiba de tanta coisa que aconteceu dos últimos anos e que prejudicou a nossa cidade, como a estação de tratamento de esgoto, que era referência e foi ladeira abaixo e tratou com apenas 1% de eficiência esse ano, dos recursos que não foram investir, mais de 100 milhões de reais que foram deixados de investir, depois foi feito empréstimo para cobrir o rombo. As pessoas pagaram pelo tratamento de esgoto, não receberam, tantas coisas, 2 temporadas sem vulnerabilidade, Rio Cinza, o cheiro, as pessoas indignadas com tantas questões. E esses são alguns dos motivos da CPI que nós queremos dar continuidade, queremos ouvir as pessoas que por lá passaram e que lá estão, para ter respostas, a gente poder investigar, mas infelizmente o vereador Gelson, no seu relatório, está querendo parar os trabalhos da CPI, não quer que vá à frente. E porque nós precisamos da população para sensibilizar, principalmente os vereadores Anderson e Cacá. Eu e o vereador Lucas já somos contra o relatório do vereador Gelson e favorável à continuidade da CPI, mas nós precisamos de mais um voto. Então, a importância da população convencer o vereador Anderson ou o vereador Cacá a votar junto conosco e para que a CPI continue o seu trabalho. Vereador, em caso do aceite, da aprovação desse relatório, a CPI será arquivada? Porque, na verdade, há uma recomendação para arquivar, né? Exatamente. O vereador Gelson pediu para parar os trabalhos, para arquivar com alegações de
que não tem um fato específico, alegações sem sentido, até porque tem vários motivos pela abertura da CPI, da falta de balneabilidade, de relatórios que não batem, da estação de tratamento de esgoto numa situação catastrófica que foi apontado pelo IMA, no apelo de entidades, nos indícios de privatização para trazer uma solução pelos maus serviços prestados nos últimos anos, recurso aplicado que depois foi repassado para a Prefeitura, as matérias negativas da cidade, matérias nacionais falando da falta de balneabilidade. Esses são elementos iniciais, depois vieram tantos outros, como por exemplo o abaixo-assinado de mais 500 assinaturas de moradores do Nova Esperança. Então são muitos fatos. Daí a gente vai pegando documentos, tem um software que foi contratado pela EMASA de 9 milhões, aí você vai vendo tantas coisas que não dá para admitir. Tem um inquérito policial em segredo de justiça, então tem muitos motivos para investigar, que é um trabalho da Câmara de Vereadores e nós queremos poder continuar a fazer esse trabalho, senão infelizmente a CPI será encerrada. Por isso, a importância da presença da população, quem puder estar às 14 horas, é um horário ruim, mas é o horário das reuniões da CPI, mas quem puder, é importante que dê cobertura e que mostre à população quem quer fazer o trabalho e quem quer encerrar a CPI. O vereador André Meirinho está conosco aqui no TVC News para falar justamente sobre essa sessão. Qual que é o rito de hoje? Apenas é realizada a leitura do relatório e daí depois esses votos eles são abertos? Como que vai funcionar a sessão específica da CPI do saneamento? Olha, Saúl, na verdade depende, a sequência depende do presidente, mas a princípio o vereador Gelson já apresentou o seu relatório na última semana e hoje cada vereador teria cerca de 10 minutos para poder fazer as suas considerações e o seu voto pela continuidade da CPI, que vai ser, no nosso caso, o meio do Lucas, e votando contra o relatório do vereador Gelson, e o vereador Anderson e o vereador Cacá, nós não sabemos o voto ainda. Então, se for a maioria pelo arquivamento, encerra as atividades da CPI. E se for derrubado o relatório do vereador Gelson, a gente continua as atividades. Nós vamos ouvir quem por lá passou e quem por lá está e poder aprimorar, avançar, ver as contradições, analisar documentos e continuar o trabalho importante que a população quer, a população pede e a população está indignada com o que vem ocorrendo nos últimos anos. Muito bem, vamos reforçar então para as pessoas, hoje a partir das 14 horas na Câmara de Vereadores, quem pode participar, a entrada é livre, qualquer pessoa pode chegar lá? Exato, a Casa do Povo é disponível para todos. O plenário cabe muito mais pessoas, nós não sabemos ainda se o vereador Anderson vai fazer no plenarinho, que é um espaço menor, ou vai fazer no plenário. Agora, a importância da população lá presente, mostrando como é relevante esse tema, vai ajudar independente de qualquer coisa. Então, estar na Câmara e poder falar que quer que a CPI continue seu trabalho. Muito obrigado pela sua participação aqui no TVC News, vereador André Meirinho. Sempre estaremos de portas abertas aqui quando forem causas de interesse da comunidade. Muito obrigado, boa sessão hoje às 14 horas. Nossa equipe de jornalismo vai estar lá conferindo de perto exatamente tudo que vai acontecer nessa sessão tão importante. Muito obrigado. Obrigado, Saúl. Fico sempre à disposição. Vamos em frente. A temporada de verão está chegando e o Corpo de Bombeiros Militares de Balneário Camboriú já está se preparando para esta temporada. Vamos acompanhar os preparativos. Nos últimos dias, acompanhamos várias notícias sobre afogamento no mar. Uma delas aqui em Balneário Camboriú, na Praia Central, onde 2 nadadores foram atingidos por uma lancha e um deles veio a óbito. O soldado Serra deu dicas para quem for praticar atividades no mar. A primeira dica que a gente dá é procurar um posto de guarda-vidas mais próximo, se possível falar qual o trajeto que irá fazer. A gente indica também para que a pessoa nade paralela à praia, para que ela não vá tão para fora, que ela respeite os 200 metros de boia de sinalização, os 200 metros limite ali da última zona de impacto, que ela nade com roupas chamativas, de preferência com uma boia de segurança, e também com uma outra pessoa de staff, Seja um outro nadador junto, ou até, às vezes, um que possa ir com uma prancha, ou até um caiaque. O subtenente Jorge Batista falou sobre o efetivo do Corpo de Bombeiros, tanto na baixa temporada, onde alguns postos ficam fechados, e na alta temporada, onde todos os postos estão em funcionamento.
Durante a temporada, nós temos 13 postos de guarda-vidas e 10 cadeirões, 10 avançados, que são postos que ficam mais próximos à faixa de areia. E trabalhamos aí, em média com 72 guarda-vidas por dia. E durante a baixa temporada, nos meses ali de inverno, a gente mantém só a Praia Central ativada, com os postos de guarda-vidas da Praia Central ativada, com 3 postos ativos durante o inverno, que o movimento é também bem menor, então esse quantitativo a gente tem conseguido lograr êxito aí. Além dos postos, o Corpo de Bombeiros conta com uma central de monitoramento por vídeo, onde são acompanhados, além da Praia Central, as praias agrestes. Desta sala, são monitorados os banhistas e também as ocorrências. Mas devemos também sempre ficar atentos às bandeiras que estão na praia, como explica o soldado Serra. Aqui atrás dá para observar, nós temos as bandeiras de posto. Sempre importante quando você for numa praia, observar essas bandeiras. Temos a bandeira aqui, a primeira é uma bandeira preta, onde ela está escrito posto desativado, ou seja, não tem assistência de guarda-vidas, posto está desativado. As outras bandeiras, elas significam, a verde ela é um baixo risco, ou seja, ela tem condições de banho. A amarela ela é um médio risco, ela tem condições de banho, porém com restrições. Sempre observar as bandeiras de praia, que são aquelas vermelhas que estão escrito local perigoso. Outra preocupação são as crianças na praia. E amanhã falaremos sobre dicas de como protegê-las. Muito bem, agora 12h13, a gente vai fazer um intervalo. Depois do intervalo, nós vamos conversar com o deputado estadual Carlos Humberto. O nosso assunto com o Carlos Humberto é sobre o contorno viário aqui da região norte, a Via Mar, e também a morte de mais um bebê no Hospital Ruth Cardoso.